Oi, pessoal do 8º ano, espero que estejam todos bem, tá? Essa é a terceira semana do nosso PET volume 2, né? E ela vai falar um pouquinho sobre a presença econômica norte-americana no mundo e sobre o papel dos BRICS. O que isso quer dizer que o nosso texto vai estar trabalhando? Primeiro que ele vai falar sobre a presença da economia dos Estados Unidos no mundo todo, né? Então o primeiro texto, ele vai falar como que os Estados Unidos se tornou essa potência, né, no final da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, né, vencendo aí a antiga União Soviética, tá? Então vai falar das características dos Estados Unidos, como que ele cresceu, se tornou essa potência mundial, como que o dólar se tornou a moeda mundial, tá? O segundo texto vai falar um pouquinho para vocês sobre os BRICS, tá? O que significa BRICS? BRICS é uma sigla da junção de vários países que se uniram e se tornaram um bloco econômico, tá? Os BRICS é constituído por quais países? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, junto esses países conseguiram fortalecer a sua economia no cenário mundial, tá? Então, o texto vai falar um pouquinho da história da criação dos BRICS, né? Vai falar da importância desse bloco econômico para as economias dos países que fazem parte, tá bom? E a importância disso para conseguir fazer com que a economia do nosso país, do Brasil, que faz parte, se torne uma economia que pode concorrer no mercado mundial, tá? As atividades, elas estão vinculadas ao texto falando sobre os Estados Unidos e aos BRICS, tá? A primeira atividade, vocês têm um mapa dos Estados Unidos, né? É importante estar analisando a legenda para interpretar, porque ele é dividido de acordo com algumas características territoriais, tá? Onde são produzidos, por exemplo, onde eu tenho, por exemplo, a concentração de indústrias, onde acontece mais atividade agrícola, tá? E as perguntas A e B estão de acordo com a interpretação desse mapa, tá? Que fatores contribuíram para que o território dos Estados Unidos se tornasse essa potência aí ao redor do mundo, tá? A questão número 2 é para vocês falarem, né? Provavelmente vocês devem conhecer alguma indústria de origem norte-americana. Se você não sabe, pode fazer uma pesquisa no Google que você vai ver que provavelmente você conhece alguma delas, tá? Aí vocês vão colocar o nome dessa indústria, que cidade que ela está instalada, o que ela produz. Isso é para vocês entenderem que, por mais distante que os Estados Unidos estejam, nós provavelmente compramos e temos acesso a produtos de origem norte-americanas que são produzidos no nosso país, tá? A questão 3, nós temos uma charge, né, em que está pintada a bandeira dos Estados Unidos, e vocês vão falar um pouquinho como que a cultura dos Estados Unidos está presente no nosso dia a dia, tá? É para vocês pensarem em relação à moeda, à língua, a jogos, à música, alimentos. Vocês podem colocar séries que vocês assistem, alimentação, até a questão do inglês, que é colocado na nossa escola, né, como obrigatoriedade, que vocês têm que aprender uma segunda língua, né? Se você joga algum jogo norte-americano, então você vai falar um pouquinho do que você vive, que vem da cultura norte-americana. A questão 4 é sobre os BRICS, né? Qual foi a vantagem que os BRICS trouxe? Quais foram os impactos, né, que os BRICS trouxeram para a economia dos Estados Unidos? O texto deixa isso muito claro e por quê. E a questão 5, quais as principais causas que tem levado a China a se tornar a grande potência que ela é nos dias de hoje, tá? Então esse é o assunto da terceira semana do PET. Bons estudos, lembrando que se você ainda não me enviou as atividades do volume 1, por gentileza estar enviando, que eu preciso estar registrando o que vocês estão fazendo, tá? E quem já está fazendo, finalizando o volume 2, também podem me enviar as atividades. Boa semana de estudos e até mais!